Fala, minha torcida da Fiel, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Um bom dia para você que está chegando aqui agora. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Timão aí. Tem polêmica, tem venda cancelada, tem jogador novo chegando no Coringão. Então já deixa aquele likezão aí e vambora para a notícia. Há detalhes dessa história do André Luiz. Porque no sábado, vamos lá explicar essa história. Trouxemos a informação que o Corinthians tinha encaminhado a venda do André para o Milan numa negociação de 15 milhões de euros fixos, mais 2 em bônus. Esses 15 milhões de euros fixos seria, ao total daria 103 milhões de reais para o Corinthians. Vamos tratar como valor global 17. 17 Eu gosto milhões. de valor global. Tá, o valor global 17 milhões de euros, que daria ali mais ou menos 103 milhões de reais. O que nós tínhamos é que estava muito bem encaminhado, mas faltava a assinatura do presidente Osmar Stabile. Sim. Parece, o que você apurou e o Bruno Andrade vai complementar numa questão, uma negociação que pode ir para a FIFA até, o que você apurou é que o Corinthians recuou nessa conversa? Ou como é que tá, em que pé está nessa negociação? Falei com uma fonte hoje pela manhã que me disse o seguinte: não, o Corinthians não saiu da negociação, não encerrou conversas com o Milan, mas o Corinthians só vai tratar de avançar o negócio se mudarem as condições dessa negociação. Condições financeiras, condições de pagamento e tudo mais. Hoje, esses 17 milhões de euros, no valor global, por 70%, o jogador abrindo mão de 30% e o valor global indo para o Corinthians por 70%, na conta que Marcelo Paz faz, mas aí é conta para torcedor, tá? Ah, se juntar os 30 do André, daria um valor de quase 25. Muita gente compra essa narrativa. Mas não, o valor que sempre foi nessa negociação é 17, 15 mais 2 para o Corinthians por 70%. Pronto, para simplificar a coisa. E a repercussão foi muito negativa na torcida, porque acharam um valor baixo, um jogador que está crescendo, um jogador que é muito bom jogador, extraordinário, o André, que vem jogando com a camisa do Corinthians. E muita gente dentro do Corinthians ficou insatisfeita. E aí vamos colocar um cara chamado Dorival Júnior que não gostou. Ele foi publicamente, ele demonstrou que... E internamente o Corinthians já sabia dessa insatisfação do Dorival. Vamos lá, o que dentro do Corinthians eu apurei. E aí é um pouco de visão interna, bastidor do Corinthians. Osmar Stabile estava já inclinado antes do jogo contra o Novo Horizontino a não assinar o documento. O Milan sempre tratou o negócio como encaminhado / fechado. O Corinthians estava numa negociação avançada, tinha algumas assinaturas, alguns registros de ok para o negócio avançar, mas Osmar Stabile não assinou e não estava inclinado a assinar, porque sabia da repercussão que tomaria conta depois da publicação, nossa aqui, e principalmente da insatisfação do Dorival Júnior. Então, Osmar Stabile não quer assinar, a não ser que mudem as condições. Esse é o Corinthians hoje. O Corinthians entende que está dessa maneira. Marcelo Paz, que está tocando essa negociação, está alinhado com o presidente Osmar Stabile na decisão dele. Então, agora é uma outra conversa, é um outro tipo de negociação, novas reuniões para acontecer, para ver se vai caminhar ou não. Nessa condição de hoje, o Corinthians não faz negócio. Bruno Andrade, essa negociação do André com o Milan, você trouxe a informação também no domingo na matéria no site, que já está disponível na ESPN Brasil, que esse caso, o Milan até cogita ir à FIFA para exigir que a negociação, a transferência ocorra. É nesse pé mesmo que o Milan está baseado em direitos dele para que essa negociação ocorra até via FIFA, caso o Corinthians dê para trás? E só para reforçar aí a informação do Hernan, hoje à tarde vai ter aí mais uma, talvez decisiva, reunião entre Corinthians e representantes intermediários dessa negociação para tentar desbloquear esse negócio sem que haja essa necessidade de o Milan recorrer à FIFA, porque o Milan se resguarda em relação a algo, enfim, que eu publiquei ontem e posso explicar agora, chama-se proposta vinculante. É bem verdade que o presidente Osmar Stabile não assinou qualquer documento, qualquer minuta
mas na troca de documentos, na troca de minutas, outros dirigentes do Corinthians assinaram. A voz principal é o presidente, mas a FIFA, dependendo do número de documentos, pode dar ganha de causa para o Milan se o Milan acionar a FIFA. E aqui não sou eu que estou inventando história ou estou tentando olhar o lado de um e não olhar o lado do outro. Eu sou um mero mensageiro da história. Se quiserem ficar nervoso, fica nervoso com o Corinthians ou com o Milan. A gente basicamente está trazendo aqui todos os lados. O Hernan trouxe na perfeição agora, hoje, o olhar do Corinthians / Marcelo Paz / Osmar Stabile. Ontem eu trouxe o olhar do Milan para esse negócio e reforço agora. Muita gente tem comparado nas redes sociais, Felipe deve ter visto, com a situação do Pedro Choca. Se o Milan vai entrar na justiça contra o Corinthians poderia ter entrado na justiça contra o Torino, porque também teve troca de minutas, troca de negociação, e o Torino devolveu o jogador. É que naquele caso o Choca não passou nos exames médicos. Não tendo passado nos exames médicos, as minutas deixam de valer, porque há ali uma cláusula entre eles que claramente era suportada em relação a uma não vinculação a um exame médico. Se você passa no exame médico, tá fechado. Se você não passa no exame médico, o negócio cai. No caso do André, ele não fez exames, então é um caso diferente. Eu entendo a comparação, a tentativa de colocar no mesmo pacote a situação do Choca e a situação do André, mas é diferente. O Milan, se quiser, e ontem eu tomei cuidado de conversar com duas pessoas, dois advogados, dois especialistas em direitos esportivos, para tentar entender se o Milan tinha suco suficiente, tinha motivos suficientes para entrar na FIFA e ganhar. As duas pessoas, os dois advogados, falaram que tanto o Corinthians tem os seus motivos para que isso não aconteça, como o Milan também tem os seus motivos. Dependeria muito depois da briga ou eventual briga entre eles na FIFA. Eles acreditam que se o Corinthians se defender bem, dizendo que o único que pode assinar definitivamente é o presidente, etc, etc, há risco de o Corinthians vencer. Agora, se o Milan se suportar com todos os documentos que tem, há a possibilidade de a FIFA dar ganho de causa para o Milan. Então é um negócio muito complexo, que os dois lados têm poder de discussão, mas cabe agora primeiro a um entendimento amigável, como o André Hernan disse. Hoje, do lado do Corinthians, a ideia é, para negociar o André, as condições terão que ser diferentes. O Milan está à espera dessa conversa hoje para tentar entender se aceita subir alguma coisa ou se vai bater o pé nos 17, nos 15 mais 2, e se for possível e se for preciso entrar na FIFA. Ou seja, os advogados do Corinthians contra, eventualmente, os advogados do Milan. E não sou eu que vou escolher o vencedor. Não é o André Hernan, não é você. Não é a gente que vai dizer aqui que o Corinthians tem razão ou que o Milan tem razão. Quem vai dizer que quem tem razão ou não é, eventualmente, a FIFA. O Corinthians entende que não assinou nada. O Corinthians se diz tranquilo em relação à questão da FIFA. Por quê? Mas tem documentos, tem ali a minuta trocada e tal. Quando você tem a minuta trocada, não quer dizer que essa minuta ela tem validade jurídica, porque ela não está assinada, né? Não é o documento assinado pelo Corinthians, que é a assinatura do presidente Osmar Stabile. Então o Corinthians, por mais que tenha um avanço, uma conversa, algo alinhado, respostas de e-mails e tudo mais, elaboração de minuta de contrato, conversa de jurídicos e tudo mais, o Corinthians entende que sem a assinatura do mandatário, de quem dá a palavra final, não tem por que ser acionado e perder na FIFA caso o Milan tome essa decisão. Então o Corinthians se diz tranquilo, o Corinthians quer resolver isso da melhor maneira possível. Diga, Bruno. Eu vou abrir aspas aqui para um dos advogados com quem eu falei ontem. Até poderia dar o nome dele, até porque foi ali uma consulta profissional, não tem qualquer problema, mas enfim, nesse caso agora nem vem em cima da mesa, mas vou abrir aspas aqui sobre as perguntas que eu fiz em relação a quem tem mais direito ou tem mais chance, Milan ou Corinthians. A resposta foi, entre várias respostas, uma me chamou mais atenção, que é assim: há matéria para ser discutida que beneficiam ambas as partes, tanto o Corinthians como o Milan. Na cabeça dessa pessoa, para a justiça brasileira, esses documentos seriam inválidos. Todavia, para a FIFA,
que trabalha de outra forma, esses documentos podem ser válidos. Ou seja, até mesmo dentro do direito desportivo, dentro dos advogados, das pessoas que trabalham juridicamente com contratos de jogadores de clubes, há uma indecisão. Eles conseguem entender o lado do Milan, como conseguem entender o lado do Corinthians. Resta perceber se o Milan vai ou não vai à justiça, no caso esportiva, à FIFA, para conseguir os seus direitos. Enfim, veremos aí os próximos passos. Certo não é uma negociação totalmente descartada. Todas as partes continuam conversando, tentando encontrar o denominador comum. Vai deixando o seu like aí. Ainda temos de quadro do André? Do Dorival Júnior. Sobre essa questão do André. Pode? Lógico que pode. O Dorival Júnior, ele está muito satisfeito, colocou todas as suas insatisfações ali na entrevista coletiva e tudo mais. Ele usou, né, isso eu pude conversar com uma pessoa que esteve no vestiário do Corinthians, e o Dorival usou o seguinte exemplo para falar sobre a permanência e a necessidade dessa permanência do André, não de vender ali e tal. Em 2023, o Dorival era técnico do São Paulo. E o São Paulo tinha propostas pelo Nestor e pelo Beraldo. E propostas de 12 milhões. E o Dorival vira para a então gestão antiga lá, que era Belmonte, Casares e tal, e diz o seguinte: não vende esses jogadores agora, preciso desses jogadores para ganhar, conquistar a Copa do Brasil, conquistar aqui algo nessa temporada. E o Dorival pediu isso. Falou, não vendam os jogadores, eu preciso do Beraldo, preciso do Nestor, assim como preciso de outros jogadores aqui. E o São Paulo toma essa decisão de não vender os seus jogadores. Tinha proposta pelo Beraldo de 12 milhões de euros à época, e o São Paulo precisava vender, né? Enfim, o São Paulo financeiramente, assim como o Corinthians, sempre numa dificuldade muito grande nos últimos anos. Há faz tempo já, inclusive. E o Beraldo se valoriza, ganha a Copa do Brasil com o São Paulo, é eleito, se eu não me engano, o melhor zagueiro da competição, ou está na seleção dos zagueiros da competição, e o PSG vem com a proposta de 20 milhões de euros. E é uma das maiores vendas de um zagueiro aí da história do São Paulo. Então o Dorival usa o exemplo do Beraldo para o André nos bastidores do Corinthians. Olha, 2023 passei pela mesma situação, pedi para ficar e tal, ficou e foi valorizado depois. Uma proposta de 12 virou proposta de 20. Valorizou, rapaz. Valorizou o jogador. Então o Dorival bate muito nessa tecla e bateu nessa tecla no sábado lá em Novo Horizonte, nas conversas ali com pessoas da diretoria, pessoas do staff do Corinthians. Ele citou esse exemplo. Então é legal a gente deixar aqui qual que é a posição do Dorival, que é uma posição de alguém como técnico, como uma autoridade e que está insatisfeito. Mas você vê que a conversa ali é com argumentos. E o Dorival tem argumentos ali para falar, olha, segura o moleque pode se valorizar numa fase de grupos de Libertadores e tal, de repente no fim do ano ele pode valer muito mais. Essa é a posição da comissão técnica, essa é a posição do Dorival Júnior. Não, até porque eu vou passar para o Bruno Andrade, que ele tem mais informações sobre o André. O Corinthians, o Marcelo Paz já falou que precisa fazer alguma venda do elenco, dessas joias, né? E quando a gente fala de joias, tem o Yuri Alberto, ou o Breno Bidon, ou o André, que são jogadores jovens e valorizados. E até aqui no chat, o Bruno Andrade, não sei se é a informação que você tem, a Vanilda perguntou assim, o André não abriu mão dos 30% dele, não? E aí, gente falando assim, como é que tá essa história? Não era 25 milhões de euros? Não sei se é essa a sua informação, mas me explica essas duas situações, porque ficou... 25 milhões de euros? Não teve proposta de 25 milhões de euros. Não teve, né? Não teve. O papel timbrado lá é 17 milhões de euros pelos 70%, que é o que o Corinthians tem. E aí você pega o valor global todo que iria para o caixa do Corinthians. Parcelado, tá? Hoje ninguém paga à vista, mas assim, esse valor global de 17 e as metas que ele alcançaria seriam metas no Corinthians, como explicou o Marcelo Paz, esse valor de 25, com todo, assim, respeitando evidentemente todas as apurações aí por aí e tal, nunca teve esse valor de 25 na mão do Corinthians. Porque não faz sentido. Como é que você tem uma proposta de 25 e você topa vender por 17? Os caras são malucos, então. Então tem alguma coisa errada. Então o Marcelo Paz, na coletiva, quando ele se pronunciou lá no sábado, ele fala, cara, a Juventus não teve proposta. E é a informação que eu, Bruno, você também, a gente tem. Não teve proposta nem de Juventus e nem de Benfica.
Ah, mas teve um interesse. Ah, interesse tem, assim, há uns montes desses jovens jogadores. Tem com o Breno Bidon, tem com o próprio André, tem com o Mateuzinho. Então, assim, o Corinthians trabalhou e negociou e na sexta-feira avançou com o Milan. 17 por 70%. 25, com todo respeito, cara, não tem essa informação. Não tem também, né, Bruno Andrade?